Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, especialista em legislação educacional para concursos públicos, e hoje eu estou aqui para a gente tratar, para a gente falar sobre o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, tá? Trata-se da Lei número 23.197 de 2018, um plano para os próximos 10 anos, próximos que eu digo, a contar de 2018. Este material que é indicado para você que vai fazer o concurso público da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, agora em 2025, tá bom? Pessoal, esta aula tem aqui na nossa descrição desse vídeo um link para você baixar um PDF especial. O PDF desta aula, do Plano Estadual de Educação e 10 questões, que nossas aulas sempre têm questões inéditas para que você possa compreender, fixar melhor os conteúdos. E tem também um link para essa apostila, não sei se você já conhece, nossa apostila de letra da lei, tá? Bem organizada, em 2 colunas, própria para você imprimir, tá? É a legislação educacional completa e atualizada. Também tem um link. Também tem um link para playlist de vídeos, com vários vídeos, pessoal. Vídeos de LDB, vídeos do Código de Ética dos Agentes Públicos e da Alta Administração de Minas Gerais, que eu gravei, tem quase 3 horas de vídeo gratuito. Para você não perder tempo procurando, você clica no link playlist de vídeos, tá? Direcionados para esse concurso, tá bom? Tá aqui, ó. Por exemplo, tem este vídeo de aulão 1 de LDB, top. Aulão 2 de LDB, com mais de 1 hora de vídeo. E tem aqui, pessoal, com quase 3 horas de vídeo, o decreto 46.644 de 2014, teoria e 23 questões, tá bom? A gente está colocando aqui no YouTube para que você possa conhecer o nosso trabalho. Um trabalho diferenciado para você que quer mesmo aprender, memorizar para acertar na tua prova, tá bom? Antes de começar, pessoal, deixa eu fazer o meu comercial aqui, 2 minutinhos, tá bom? Nossos cursos da Loja do Concurseiro, todos são gravados dessa forma aqui. Um estúdio igual a esse. São videoaulas diretas ao ponto, sem muita historinha, tá? Direcionado para você realmente acertar as questões. São muitos exercícios de todas as legislações. Umas mais, por exemplo, decreto 20 e poucas. Esta aqui que são poucos artigos, 10 questões. Suficientes para você conseguir aprender. Nós temos basicamente 2 cursos. Um de conhecimentos gerais para todos os cargos, tá bom? Tem língua portuguesa, tem matemática aplicada, tem direitos humanos, tem legislação educacional. Legislação educacional é quase toda comigo, mas tem uma parte que não, como o RJU, o Estatuto dos Funcionários, que é outro professor. Nós estamos com uma promoção de lançamento, apenas R$ 220. Esse curso não tem conhecimentos específicos de artes, geografia, história, não. Tem os conhecimentos básicos. Você tem acesso por 180 dias e é muito top, pessoal. Está na promoção de 440 por 220, lojadoconcurseiro.com.br. Tem o link na descrição. E também tem um para você que vai fazer os cargos de nível médio, de assistente técnico e de técnico de educação. Nesse caso é completaço. Além daquelas matérias todas, mais o quê? Mais os conhecimentos específicos, por apenas R$ 269. Você adquire lojadoconcurseiro.com.br. Tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, pessoal, vamos começar agora a tratar da Lei 23.197 de 2018, tá bom? Ela institui, ela cria o Plano Estadual de Educação, PEE, ou PEE, como queiram, para o período de 2018 a 2027 e dá outras providências. Então, você tem que memorizar que é um plano que vai de 2018 a 2027, tá bom? Tem que ter esta memorização, tá bom? Então, olha só, artigo 1º, ele vai repetir. Fica instituído o Plano Estadual de Educação para o período de 2018
a 2027, na forma desta lei, visando ao cumprimento do disposto no artigo 204 da Constituição do Estado e no artigo 8º da Lei Federal número 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação. Então vejam, pessoal, lá na Constituição Federal, tá? A gente tem uma obrigatoriedade de todos os estados eles criarem o seu Plano Estadual de Educação. A própria União criou o Plano Nacional de Educação, que é justamente a Lei Federal 13.005 de 2014, que foi prorrogada a validade dela até o final de 2025, porque acabou já o período de validade dela, mas foi prorrogado até o final do ano de 2025, para que a gente possa ter o novo Plano Nacional para os próximos 10 anos, de 2026 em diante. Mas o nosso plano estadual do Estado de Minas Gerais, ele vigora de 2018 a 2027. Então ainda tem um bom tempo, tá bom? Esse plano do Estado de Minas Gerais é mais simples, tá? Em relação às metas, porque ele diz que todas as metas devem ser cumpridas até o final de 2027. Diferente do federal, que para cada meta ele diz até 2013, até 2012, e aí ele complica, 13, 12 não, desculpa, a partir de 2014 até 2020, até 2021, até 2022. Aqui não, é bem mais simples da gente estudar, tá bom? Olha só, a coisa mais importante, professor, se eu tivesse que estudar só um artigo desta lei, qual eu estudaria? Eu estudaria o artigo 2º. Se fosse só um, ela é tão pequena que tem que estudar tudo. Mas eu quero deixar claro que a coisa que mais se cobra, e dentro de planos de educação, são as diretrizes, são as orientações gerais. Então, na hora de você proceder na prática, você tem que proceder respeitando essas diretrizes, essas orientações gerais. São diretrizes deste Plano Estadual de Educação. Primeira, a universalização do direito à educação. Ou seja, todos. Universalizar quer dizer chegar a todos. Todos têm que ter direito à educação. Então, nossa primeira diretriz é a universalização do direito à educação. Mas a nossa segunda diretriz também é a universalização. Só que agora não é do direito à educação, é da plena alfabetização. Então, a plena alfabetização, ela tem que chegar a todos. A leitura, a escrita, a interpretação, a fazer as contas e saber aplicar isso para garantir a sua cidadania. Então, a alfabetização plena alfabetização, levar ela a todos, a todo mundo, 100%. Lá nas nossas metas, a gente vai ver esse percentual. Então, ó, a universalização do direito à educação, a universalização da plena alfabetização. Aí eles colocam na prova a universalização do ensino médio. Não tem essa diretriz. Ele quer saber uma diretriz que está escrita literalmente aqui na lei. A melhoria da qualidade da educação é outra diretriz. Tudo que vai ser feito nos próximos 10 anos, no prazo de validade desse plano, é para melhorar a qualidade da educação. Também, outra importantíssima, a valorização dos profissionais da educação. Aí ele coloca na tua prova a valorização dos professores. É diferente. Professor é um dos profissionais da educação, mas a diretriz não é diretamente valorização dos professores. Embora esteja inserido dentro do contexto, mas ele quer saber de acordo com a lei, de acordo com o Plano Estadual de Educação. Uma das diretrizes é a valorização dos profissionais da educação. Aqui dentro tem os pedagogos, psicólogos, tem os agentes administrativos de educação, todos são profissionais da educação. Outra diretriz, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas
de discriminação. Então, superar as desigualdades educacionais. Muita gente, porque é pobre, não consegue ter acesso à escola. Ou porque é negra, não consegue empregos bons, e aí ficam fora da escola. Superação das desigualdades educacionais. Com ênfase na promoção da cidadania, tá, pessoal? Direito a ter uma vida decente. E também foco na erradicação de todas as formas de discriminação. Outra diretriz, a formação para o trabalho e para a cidadania. Se você já estudou a LDB, você sabe que as finalidades da educação básica, envolvem o quê? A questão da cidadania e a questão do trabalho, além do desenvolvimento do educando. Lá na LDB, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Então, sim, uma das diretrizes é tudo que a gente for fazer em relação à educação em Minas Gerais tem que ter um foco na formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. No final da aula tem exercício, aí você vai ver as pegadinhas que se criam, tá bom? Como aqui. Eis aqui a primeira pegadinha que é clássica nesse assunto, tá? Se eu fosse você, eu teria muito cuidado com este aqui, o 7 e o 9. São eles as principais pegadinhas de prova. Por quê? Porque diz aqui que uma das diretrizes é a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Gestão democrática, tipo eleição para diretor, tipo a participação da comunidade na elaboração da proposta pedagógica da escola. Essa gestão democrática é um princípio lá na LDB. Aqui ela é uma diretriz, mas a orientação é para que você promova o princípio da gestão democrática na educação pública. Não tem uma obrigatoriedade no Brasil de a gestão da iniciativa privada ser democrática. Tem escolas que está aqui. Esse é o projeto pedagógico, é isso. Se não quiser, tem quem queira. Porque no Brasil, a gestão democrática que é obrigatória é na educação pública. Como ele pode fazer na prova? A promoção do princípio da gestão democrática na educação pública e privada. Ou então, para pior ainda, pegadinha, uma rasteira, a promoção do princípio da gestão democrática da educação. Não, porque se a gente fala da educação, é toda a educação, e não é verdade. É promover o princípio da gestão democrática apenas na educação pública. É desejável que a iniciativa privada promova a gestão democrática, mas não posso obrigar. Não é um princípio, não é uma diretriz. Ok? Muito cuidado. Outra, também baseada lá na LDB. Uma diretriz é que o Estado de Minas Gerais promova, execute, realize a promoção humanística do ser humano como pessoa, a promoção científica, cultural e tecnológica. Tá? Promova isso aí, valorizando e respeitando a diversidade regional e valorizando os princípios da sustentabilidade socioambiental. Isso é uma coisa nova e é uma coisa que está na moda, está em voga e cai em prova. Tem que valorizar e respeitar a diversidade regional, é um estado muito grande, e respeitando e valorizando os princípios da sustentabilidade socioambiental. Aqui dentro está incluso aí o desenvolvimento sustentável. Você desenvolver a indústria, desenvolver a economia, mas com olhar no ser humano, no social e no meio ambiente, para que as futuras gerações elas não sejam prejudicadas. Então, esses princípios da sustentabilidade socioambiental está dentro aqui, diretriz. Na prova, cai letra da lei. Ele vai querer cobrar exatamente como está escrito na nossa banca. Ele não vai querer interpretações. Como eu mostrei, como eu circulei, está aqui a outra pegadinha famosa. De novo na história do público e privado.
a realização de investimentos públicos em educação, que assegurem a expansão do atendimento com qualidade e equidade. Eu sei que é desejável, que é bem-vindo o capital privado dentro da educação pública. Claro, tomara que os bilionários doem toda a riqueza deles para a educação. Ok, mas não dá para obrigar. Uma diretriz, uma orientação é a realização de investimentos públicos em educação que assegurem a expansão do atendimento com qualidade e equidade. Não é uma diretriz a realização de investimentos públicos e privados. Tem que ter cuidado, que aqui, eu que elaboro muitas questões, muitas provas, sei que aqui o elaborador brilha os olhos dele para criar. E nossa última diretriz, a 10ª, o respeito aos direitos humanos e o combate ao preconceito e à violência no ambiente escolar. Inclusive a violência aqui, a intimidação, né? O bullying, tá? O respeito aos direitos humanos e o combate ao preconceito e à violência no âmbito escolar. Dentro da escola, combater a violência. Pronto! Este artigo é o artigo mais importante de toda esta lei, tá bom? E você precisa fazer como eu fiz, uma leitura lenta, grifando, verificando, que aí vai guardando, pessoal. Se você faz uma leitura muito rápida, descompromissada, sem riscar, sem sublinhar, sem resumir, não adianta. Não é obrigado fazer resumo. Resumo funciona para umas pessoas. Não tem um modelo único, tá? De estudo que valha para todo mundo. Nós, professores, sabemos disso. Mas existem técnicas, tá, pessoal? Existe ciência. Por exemplo, não adianta você ficar estudando por muitas horas seguidas, tá? Que começa a cair, tá? A fixação dos conteúdos, tá bom? Então, se você consegue estudar de meia hora focado, descansa 5 minutos. Vai para as redes sociais, vai para a geladeira, vai, depois de 5 minutos, volta. E aí te entrega mais 30 minutos ou 25. Isso aí é um pouco relativo. É o que eles chamam de técnica Pomodoro de estudo. Aí descansa mais 5 minutos, volta mais 30. Descansa 5, volta mais 30. Pronto, você estudou aí 4 tempos de meia hora ou de 25 minutos, como queiram, tá? Gastou aí 2 horas, mas estudou bem, tá bom? E sempre incluindo exercícios para fixar os conteúdos, tá bom? Agora, é importante que você não ache que as técnicas e as maneiras de estudar, se é grifando, se é lendo, ela vale para todo mundo. Eu aqui, por exemplo, utilizo o visual, a questão do áudio, da questão do grifo, tá bom? E a questão do exercício. São várias técnicas ao mesmo tempo que funcionam muito bem, porque pode não funcionar uma parte, mas a outra funciona e acaba abarcando quase todo mundo. Na execução, na hora de colocar em prática esse plano, que na verdade o plano é o anexo, que são as metas, porque o que é planejamento? É definir objetivos e meios para alcançá-los, definir objetivos e estratégias. O que é o anexo desse plano? São exatamente as metas e as estratégias para atingir as metas. Então, na hora de executar esse plano, o Estado de Minas Gerais promoverá políticas de atenção integral ao estudante. O Estado promoverá políticas de atenção integral. Ele pode colocar na prova bobinho, políticas de atenção parcial, tá errado. E também o Estado promoverá políticas de prevenção à evasão escolar, motivada por preconceito ou qualquer outra forma de discriminação. Muitas vezes por causa da discriminação, muitas vezes através do bullying, aquela intimidação sistemática, acontece a evasão escolar. Então, o Estado de Minas Gerais tem que promoverá, quer dizer que é obrigatório ele promover essa política de prevenção à evasão escolar motivada por preconceito. E essas políticas, tá, a que se refere o caput é o nome que se dá para o texto que fica do lado do nome artigo. Então, isto é o caput.
E isso é o parágrafo único, é o caput do artigo. As políticas a que se refere o caput, aqui, essas políticas, tá? Tanto de atenção integral ao estudante, quanto de prevenção à evasão escolar. Elas serão implementadas por meio de ações desenvolvidas entre os órgãos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e à juventude, em parceria com as famílias. Mas o Estado tem que promover esse tipo de política. Atenção integral, pessoal. Muitas vezes, no ambiente familiar, não tem-se o que comer. Por isso tem que entrar órgãos de assistência social. Muitas vezes, a criança está doente. Tem que entrar os órgãos de saúde. E tem a questão da violência. Tem que entrar os órgãos de proteção à infância, adolescência e à juventude. Tem que ter, o Estado tem que promover políticas de atenção integral ao estudante e políticas de prevenção à evasão escolar por motivos de preconceito ou discriminação. O prazo para cumprimento das metas, tem muitas metas no anexo. O prazo para cumprimento das metas previstas no anexo desta lei, que na verdade o anexo ele é o plano, qual é o prazo? É o prazo de vigência deste plano. Este plano, ele vai de 2018 a 2027. Então, a princípio, todas as metas que estão no anexo têm que ser alcançadas até 2027. A regra, tem a exceção, mas a regra é o prazo para cumprir as metas, todas elas, o prazo é o prazo de vigência desse plano, ou seja, até 2027, salvo nos casos em que houver um prazo específico ou transitório para determinada meta e também naqueles estabelecidos pela legislação vigente. Então, se lá na hora de você ler o anexo, a meta tiver escrito até 2025, vale o 2025. Mas se silenciar, que geralmente silencia, todas as metas deste nosso Plano Estadual de Educação têm que ser cumpridas até o final do decênio, até o final de 2027. Decora, o prazo para cumprimento das metas é o prazo de vigência deste Plano Estadual de Educação, salvo se houver um prazo especificado lá nas metas, tá bom? Bem, só a título de curiosidade, nesta aula eu não vou trabalhar o anexo, eu vou trabalhar só os artigos, mas professor, é possível cair o anexo? Sim, é possível. No nosso curso completo, eu gravo uma aula com as metas. Professor, mas é mais importante o quê? Essa aula dos artigos. Mas às vezes a banca cobra a meta. Então tem a meta e tem as estratégias. As metas são mais importantes que as estratégias. Se eu fosse você, eu estudava. Eu, na minha aula de curso completo, eu gravo uma aula só com as metas. E nessa aula eu faço exercícios para que você tente fixar a maioria delas. É quase impossível você fixar metas e estratégias, mas pelo menos as metas você precisa ter ideia, tá, do que está acontecendo. Tá bom? Então, olha só, pessoal. O prazo para cumprir a gente já sabe, é o prazo de vigência. Agora, bora ver o anexo. Anexo a que se refere o artigo 4º desta lei. Tá aqui, ó. O artigo 4º se refere a um anexo. E esse anexo tem metas. E dentro de cada meta tem estratégias. Então eu trouxe aqui a título de ilustração. É importante. Isso que é o plano. Na verdade, o Plano Estadual de Educação, ele nada mais é do que um conjunto de metas e estratégias para atingir essas metas. Ele é o anexo. Então, primeira meta, a título de curiosidade, universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. A gente sabe que a educação infantil é dividida em creches e pré-escolas. Creches de 0 a 3 e pré-escola de 4 a 5. Ele está dizendo, primeira meta, universalização da educação infantil na pré-escola. Lembra que a educação no Brasil ela é obrigatória a partir dos 4 anos.
A partir da pré-escola, a creche não é obrigatória. Então, primeira meta é a universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Universalização da pré-escola, resumindo. E não universalização, mas a creche não tem para todo mundo, infelizmente. E o Estado não quer se responsabilizar. E ampliação da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de 3 anos até o final de vigência deste plano estadual de educação. Então vejam, pessoal, ele não diz aqui creche de forma a atender 50% das crianças de 0 a 3. Ele fala das crianças de 3 anos. 3 anos, tá? Ele vai avançando aos poucos. 0 ano, esquece a creche. Por enquanto. 1 ano, esquece a creche. 2 anos, esquece a creche. 3 anos é nossa meta do Estado de Minas Gerais, até o final de 2027, atender 50% das crianças de 3 anos. Para que logo na sequência, quando ela completar 4 anos, aí ela esteja na pré-escola, e aí a meta é a gente ter a educação infantil na pré-escola para todos, a universalização. Isso é a meta, tá bom? Outra meta, trouxe aqui 3, para a gente poder entender, entrar no clima do Plano Estadual de Educação. Universalização do ensino fundamental de 9 anos. O nosso ensino fundamental hoje é de 9 anos, no meu tempo era de 8 anos, era até a 8ª série, agora é até o 9º ano. Universalização, levar esse ensino fundamental para quem? Para a população de 6 a 14 anos, que é a população que tem a idade adequada, tá? A idade própria, com a garantia, olha só, universalização, levar para todo mundo, mas com a garantia de, no mínimo, 95% dos estudantes concluam essa etapa da educação na idade recomendada, que é 14 anos, até o final do último ano de vigência desse plano. Ele não precisava dizer, porque ele já disse que toda vez que silenciar, a meta tem que ser cumprida até o final do período todo. Então não precisava dizer, mas ele disse, tá bom? Então, qual é a ideia? Até o final de 2027, aconteça a universalização do ensino fundamental, que a gente tem a obrigação de saber que é para pessoas de 6 a 14 anos. Ok. Mas, de tal maneira, garantindo que, no mínimo, 95% desses estudantes consigam concluir com a idade de até 14 anos. Tá? Evite aí a repetência. Tá? Evite que essa criança, que esse adolescente, que esse jovem vá para a educação de jovens e adultos. Por quê? Porque se ela atingir 15 anos e ela não tiver concluído o ensino fundamental, ela é público-alvo da EJA. Terceira meta, universalização do atendimento escolar. Para que o atendimento escolar chegue a toda a população, de 15 a 17. Falou 15 a 17, está falando de ensino médio. Tá? Chegue a todo mundo. Esse é o objetivo. E elevação da taxa líquida de matrículas. Tem muita gente que não quer mais estudar, só quer saber de TikTok. Elevação da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% até o final do período de vigência desse plano. Até o final de 2027, fazer com que 85% das pessoas que tenham idade entre 15 e 17, idade para o ensino médio, estejam matriculados. Deu para entender o plano? São muitas metas desta. É importante ler e entender? Sim. Bem, então vamos dar sequência, né? Artigo 5º. A execução desse plano estadual de educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo. Tem que monitorar, tem que ter indicadores de desempenho, taxa de evasão escolar, taxa de repetência, taxa de matrícula. Tem que ter avaliações realizadas periodicamente. Quando ele fala monitoramento, já está dizendo que é avaliação contínua. Tá? Monitoramento,
avaliação contínua, realizados pelas seguintes instâncias, tá? Então, quem está envolvido no monitoramento e na avaliação? A Secretaria de Estado de Educação, SEE ou SEI. A nossa Secretaria Estadual de Educação é um dos órgãos, uma das instâncias envolvidas no monitoramento e na avaliação contínua do cumprimento das metas, tanto da execução. Eles precisam monitorar a execução, se o plano está sendo executado e se estão cumprindo as metas. Como está o andamento? Para não deixar chegar o ano de 2027, para então verificar que nada aconteceu. Também a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tá? SEDECTES, devido a essa parte do ensino superior, que é separada da Secretaria de Estado de Educação. Também é uma das instâncias envolvidas no monitoramento e na avaliação do plano, a comissão de educação existente dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, dentro da Assembleia Legislativa, temos uma comissão da área de educação. Tem comissão de Constituição e Justiça, tem comissão de esporte, tem comissão de saúde, mas existe lá dentro uma comissão de educação. Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a NMG. Então, ela também, essa comissão, não é a Assembleia toda, é a Comissão de Educação da Assembleia. Ela é um dos órgãos que vai ficar monitorando, avaliando, para ver se está sendo executado o mesmo plano e se está cumprindo as metas. Também o Conselho Estadual de Educação, tá bom? Também o Fórum Estadual de Educação, o fórum formado por várias entidades, e esse fórum, inclusive, é responsável pelas conferências estaduais de educação, que tem que acontecer antes da Conferência Nacional. Existem as conferências municipais de educação, cada município faz a sua, conferências estaduais e depois as conferências nacionais. Essas conferências nacionais, a gente fala delas quando a gente estuda o Plano Nacional de Educação. Tem que ter um fórum, um conjunto de entidades, de organizações com representantes para tratar principalmente das conferências estaduais. E por último, o Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas, pessoal, do Estado de Minas Gerais, TCE-MG. Pronto, são essas as instâncias que vão ser responsáveis por monitorar o cumprimento do Plano Estadual de Educação e por avaliar continuamente este plano. Essas avaliações, nós vimos que eles têm que monitorar e avaliar. As avaliações deste plano serão realizadas com uma periodicidade máxima de 2 anos. Então, no máximo de 2 em 2 anos, tem que haver a avaliação deste plano estadual. Inclusive, se perceber que precisa fazer revisões, tem que fazer revisões, atualizações. Mas as avaliações deste plano estadual de educação tem que ser realizada no máximo. Pode ser anual? Pode, mas é uma periodicidade máxima de 2 anos. Para a viabilização do monitoramento, para que fique viável, para que seja viável, e para que seja viável as avaliações, serão utilizados, agora eu falei, indicadores oficiais, indicadores de desempenho, como taxa de evasão escolar, taxa de matrículas, taxa de repetência. E, na falta desses indicadores oficiais, outros serão definidos conjuntamente pelas instâncias a que se refere os incisos de 1 a 6 do caput. Volta, 1 a 6. Eles aqui
que têm a obrigação de monitorar e avaliar, vão ter que escolher outros. Se não existe um indicador oficial porque assim, pessoal, quando a gente faz o Plano Nacional de Educação, já tem lá os indicadores para medir. Mas vamos que o nosso estado criou uma meta diferente. Então não tem um indicador de desempenho oficial. Então nós, na falta desse indicador oficial, outros serão definidos conjuntamente entre os órgãos, as instâncias que são responsáveis pelo monitoramento. A Secretaria Estadual de Educação, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Conselho Estadual de Educação, etc. O professor tem que saber essas instâncias? Tem. Secretaria Estadual de Educação, Secretaria de Estado de Ensino Superior, Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual de Educação e o TCE de Minas Gerais. Tá bom? Eles têm que fazer a avaliação deste plano com uma periodicidade máxima de 2 anos. Artigo 6º. Além da realização daquele monitoramento e daquelas avaliações, compete também às instâncias a que se refere o artigo 5º, o Tribunal de Contas, a Secretaria de Educação, o Fórum Estadual de Educação, todos aqueles, ao Conselho Estadual de Educação, além de monitorar e fazer as avaliações do cumprimento das metas do plano estadual, também compete a todos eles divulgar os resultados desse monitoramento e dessas avaliações na internet, tá bom? Divulgar os resultados. Não basta monitorar, tem que apresentar os resultados para a população. E também analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas desse plano estadual. Por exemplo, propor uma política de Bolsa Escola, que dessa maneira possa estar contribuindo para que as crianças vão para a escola, porque elas vão ter o que comer em casa. Então, analisar e propor políticas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas desse plano estadual. Então, além de monitorar e fiscalizar, tem que publicar os resultados na internet e tem que ajudar, propondo políticas públicas que vão ao encontro do cumprimento das metas do plano. Artigo 7º. O Estado de Minas Gerais realizará conferências estaduais. Claro que não é conferências nacionais, claro que não é conferências municipais. Se é o Estado, ele tem que realizar conferências estaduais. Cuidado com pegadinha boba. Os municípios organizam e realizam conferências municipais. Os estados realizam as conferências estaduais. E por último, nós temos as conferências nacionais, realizadas por quem? Pela União. O Estado de Minas realizará conferências estaduais de educação, em atendimento ao disposto no artigo 6º da Lei Federal 13.005 de 2014. Pessoal, que lei é essa? É o Plano Nacional. Lá no Plano Nacional, nessa Lei 13.005, diz que antes de ocorrer a Conferência Nacional, tem que acontecer as conferências estaduais e municipais. Então, com os seguintes objetivos. Quais objetivos são eles para que a gente realize uma conferência estadual? Para avaliar a execução do Plano Nacional de Educação. Vejam, pela primeira vez está aparecendo aqui o Plano Nacional. Vai acontecer as conferências estaduais para avaliar a execução do Plano Nacional de Educação. Cuidado aqui também, porque aí você vê esse Plano Nacional, você pensa que está errado, mas está certo. Para propor eventuais adequações a este Plano Estadual de Educação. Então vai ter uma conferência estadual e de repente ali a gente vai atualizar esse plano. Por exemplo, alterando, melhorando, modificando uma meta ou uma estratégia para propor durante a conferência estadual eventuais adequações a este plano. E também para dar subsídios, para subsidiar a elaboração do plano para o próximo decênio,
para o decênio subsequente. Esse vai até 2027, então o outro vai de 2028 a 37. E aí a gente tem que, nessa conferência estadual, dar subsídios para a elaboração desse novo plano estadual de educação para o próximo decênio. Então, a conferência estadual é para avaliar a execução do plano nacional de educação, para propor adequações do plano estadual e para dar subsídios para a elaboração do plano estadual de educação do próximo decênio. Artigo 8º. O Estado de Minas, em regime de colaboração com a União e com os municípios, todo mundo junto, o Estado de Minas atuará em regime de colaboração com a União e os municípios, visando ao alcance das metas e a implementação de estratégias deste plano estadual. Então, o Estado não vai correr atrás sozinho. Ele vai. Por quê? Porque para o Estado de Minas bater as metas do Estado, é preciso que os municípios batam. E para o Brasil, a União, bater as metas nacionais, é preciso que os municípios, estados, todos batam as metas. Então tem que ter aqui um regime de colaboração, tanto com a União quanto os municípios, visando alcançar essas metas e visando implementar as estratégias necessárias para bater cada meta. Porque cada meta tem várias estratégias que vão ser feitas para poder conseguir atingir aquela meta. Caberá ao poder público, estadual e municipal, no âmbito de sua competência, cada um na sua área, em matéria de educação, caberá o quê? A adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste plano. Então, aqui é aquela chove no molhado, que não vai cair, caberá ao poder público, tanto estadual quanto ao municipal, cada um na sua competência em matéria de educação, tá? Uns se preocupam com o ensino médio, outros com a educação infantil, cada um na sua matéria, da sua competência, cabe a cada um adotar medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas nesse plano. Além das estratégias definidas no anexo, pessoal, deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei, um exemplo, tá? Cada meta, por exemplo, a meta 6. Aí depois vem 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, são as estratégias que têm que ser adotadas para atingir a meta. O que ele vai dizer aqui? Que além dessas estratégias 6.1, 6.2, 6.3, definidas no anexo desta lei, poderão ser adotados outros instrumentos ou outras medidas que formalizem a cooperação entre os entes federados para atingir. Ele está dizendo que aqui no plano, se nós realizarmos, em tese, todas essas estratégias, a gente vai conseguir abater a meta 6. Cada meta tem várias estratégias. Mas, além dessas estratégias aqui, que estão no plano, podemos usar outros instrumentos, outras medidas. O importante é bater esta meta. Por exemplo, a meta 6, oferta de educação em tempo integral, em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender a pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. É uma meta para ser batida até o final de 2027. Vai conseguir? Aí é outra conversa, tá? Mas a meta é oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas do Estado, de forma a atender a pelo menos 25% dos estudantes de educação básica. E como é que eu vou conseguir isso? Promovendo, em regime de colaboração, a oferta de educação básica pública em tempo integral, tal. Implementando ações de educação integral, tal. Ele vai dizer aqui as estratégias que são necessárias para conseguir alcançar esta meta 6. Parágrafo 3º. O Estado de Minas criará mecanismos para o monitoramento e para as avaliações do cumprimento das metas desse plano, de forma articulada ao acompanhamento da execução do PNE. Então, a gente viu que o dever de acompanhar a execução, de monitorar o cumprimento das metas, fazer as avaliações, são daquelas instâncias: Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação,
Comissão de Educação da Assembleia. Pois é, o Estado que tem que criar mecanismos, é o óbvio, ele já disse lá que é papel deles. Mas se é papel deles, eles têm que criar, eles quem? O Estado, criar mecanismos para conseguir monitorar, para conseguir fazer o monitoramento e avaliação do cumprimento das metas, de forma articulada ao acompanhamento da execução. A gente tem que ir acompanhando a execução, passo a passo, e ticando. Tem que acompanhar a execução e anotando se foi cumprido as metas, tá bom? Parágrafo 4º. Haverá um regime de colaboração específico. Aqui é outra coisa. Tem a ver com os povos e comunidades tradicionais. Os povos indígenas, quilombolas, haverá um regime de colaboração específico para a implementação de modalidade de educação escolar que atendam aos povos e comunidades tradicionais nos termos do artigo 2º da Lei Estadual de 2014. Está aqui. Eu trouxe esse artigo 2º. Ele conceitua povos e comunidades tradicionais. Não vai cair na tua prova. Mas o exemplo são os povos indígenas e quilombolas. São os grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, ocupando territórios e utilizando recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, e aplicando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição de geração para geração. São povos e comunidades tradicionais. Exemplo, povos indígenas, povos quilombolas. Pois é, tem que ter um regime de colaboração específico para poder implementar a modalidade de educação escolar que atendam aos povos e comunidades tradicionais, levando em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a respectiva comunidade. Não é criar do nosso jeito, tem que ser assegurar a consulta prévia, tem que ser do jeito deles. Assegurar, tem que levar em conta o jeito deles, justamente esse jeito da tradição. Assegurada a consulta prévia e tem que informar a respectiva comunidade sobre essa consulta. Parágrafo 5º. Será criada uma instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre estados e municípios para o desenvolvimento conjunto de ações em prol da educação, nos termos de regulamento. Professor, que instância é essa? Que instância é essa que será criada? Na verdade, já foi criada. É o Conselho Estadual de Educação. A título de curiosidade, é o Conselho Estadual de Educação. Este Conselho Estadual de Educação, ele é uma instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre o Estado e os municípios para o desenvolvimento conjunto, Estado e município, de ações em prol da educação. Essa instância permanente já foi criada. Para a prova ele vai dizer, será criada? Sim. Uma instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre Estado e municípios para desenvolver a educação? Sim. Se fosse perguntado qual é, não vai cair. É o Conselho Estadual de Educação. Artigo 9º. O Estado, isso pode cair. Isso é recente e pode cair. O Estado de Minas Gerais, instituirá uma lei específica para normatizar a gestão democrática da escola pública, da educação pública. Lembra que a gestão democrática não é da educação privada, é da educação pública. No seu âmbito de atuação, no prazo de 2 anos contados da data de publicação dessa lei. Pessoal, todos os estados brasileiros tiveram essa incumbência, tá? De criar uma lei específica para tratar, por exemplo, se naquele estado vai ter eleição para diretor, se não vai, tá? Minas Gerais até tem um projeto de lei, mas não tem ainda uma lei específica para tratar da gestão democrática da educação pública. Deveria ter. Quase todos os estados já têm. Então, por enquanto, fica valendo essa lei, que é o Plano Estadual de Educação,
como sendo uma lei, mas ela não é específica para essa finalidade. Existe o projeto de lei de 2023, mas não tem ainda uma lei específica para tratar, para normatizar a gestão democrática da educação pública no âmbito estadual, nas escolas estaduais. Como vai acontecer? Conselhos, tá? Como é que vão ser instalados os conselhos educacionais, tá? Como é que vão ser os fóruns de conselhos escolares, fóruns de conselhos escolares, eleição para dirigentes? Não tem. Mas o Estado instituirá lei específica para normatizar a gestão democrática da educação pública no seu âmbito de atuação. Decora no prazo de 2 anos contados da data dessa lei. Já passou há muito tempo. No plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais do Estado, pessoal, todo governo tem um plano plurianual, que é um plano para os próximos 5 anos, por exemplo, tem, que é o planejamento estratégico, tem as diretrizes, a lei, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e tem o orçamento anual, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, dentro do orçamento do Estado, estará assegurada a consignação, a reserva de dinheiro, de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste plano, a fim de viabilizar sua execução. Se a gente precisa universalizar tal coisa, se a gente precisa aumentar a matrícula, tem que ter dinheiro. Então, no orçamento do Estado, tem que assegurar dinheiro, dotação orçamentária compatível com as diretrizes, metas e estratégias desse plano estadual. E olha, até o final do primeiro semestre do último ano de vigência desse plano. Calma! Este plano, ele vai até 2027. 2027 é o último ano de vigência desse plano. Então, até o final do primeiro semestre de 2027, já vai acabar esse plano. Cadê o plano dos próximos 10 anos? Até o final do primeiro semestre, o Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, sem prejuízo das prerrogativas do Poder Legislativo, o governo, o Poder Executivo, encaminhará um projeto de lei referente ao Plano Estadual de Educação para vigorar nos próximos 10 anos. A vigorar no período subsequente, que incluirá um diagnóstico, um raio-x, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio, para os próximos 10 anos. Não pode fazer que nem o governo federal, que acabou a validade em 2024 e não foi feito isso. E aí tivemos que prorrogar até o final de 2024, tá bom? Até o final de 2025, desculpa. Tá? Até o final de 2025, tá? Aqui, até o final do primeiro semestre, do último ano dos 10 anos, para ter um semestre para a Assembleia Legislativa votar, decidir, alterar, tá bom? O Poder Executivo apresentará, porque tem que ter a participação popular, o Poder Executivo apresentará em audiências públicas, realizadas preferencialmente no primeiro semestre de cada ano, na Assembleia Legislativa. Preferencialmente, não é obrigatoriamente. No primeiro semestre de cada um dos 10 anos, o Poder Executivo tem que apresentar o planejamento e a execução orçamentária do setor educacional do exercício anterior. Uma espécie de prestação de contas. Dizer qual foi o planejamento do ano passado e como aconteceu a execução do exercício anterior. Ele vai dizer em que momento é para a gente fazer isso. A primeira apresentação a que se refere o caput ocorrerá no segundo ano de vigência deste plano. Claro, ele começa a vigorar, pessoal, em 2018. Então, tem todo o ano de 2018. Não posso prestar conta de 2017. Quando for em 2019, preferencialmente no primeiro semestre,
tem que ir lá e dizer tudo sobre o ano anterior. Tudo o que aconteceu, tanto o planejamento quanto a execução. Quando for em 2020, aí tem que fazer, no primeiro semestre de 2020, preferencialmente, uma prestação de contas em relação a 2019. Nessas audiências públicas, serão demonstradas as receitas e as despesas executadas em educação, com a identificação das fontes de recurso correspondentes, da onde veio o dinheiro, evidenciando o esforço do Estado para o cumprimento das metas e estratégias desse Plano Estadual de Educação. E para encerrar, a revisão deste Plano Estadual de Educação, se necessária, será realizada com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil, dentro do processo democrático, tá? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tudo bem, pessoal? Terminamos. Vamos ver como isso pode ser cobrado em prova. Será que ficou na tua memória tudo que a gente estudou? Professor, é preciso estudar as metas? É sim. Não corre risco. Professor, mas está em cima da prova, eu não estudei. Então tá. Aí tudo bem. A chance de das metas caírem e as estratégias é infinitamente menor. Bem pequena. Agora, esse pedaço que nós vimos aqui é altíssima a probabilidade de cair. Vamos fazer exercícios. Exercícios inéditos para treinar todos os aspectos importantes. Primeira questão. Nos termos da Lei 23.197 de 2018, o Plano Estadual de Educação tem vigência prevista para o período de, você decorou, 2018 a 2027. 2018 a 2027. Isso está no artigo 1º. Fica instituído o Plano Estadual de Educação para o período de 2018 a 2027. Tem que ler, tem que olhar de novo. É muita matéria que você tem para ir guardando lá no subconsciente. Questão 2. O Plano Estadual de Educação, instituído pela Lei 23.197, tem como diretrizes, exceto, vejam, todas são diretrizes do Plano Estadual de Educação, menos uma. A universalização do direito à educação. Tá certo, não consigo ver algum erro. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Não consegui enxergar nada errado. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública e privada. E aí? Tá errado. Tá errado. Gestão democrática é da educação pública, privada não. Cuidado. O respeito aos direitos humanos e o combate ao preconceito e à violência no ambiente escolar. Aí sim. Agora, gestão democrática da educação privada, infelizmente, não é uma diretriz por enquanto. Tá bom? Olha, diretrizes, a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Vamos para a terceira questão. De novo, o Plano Estadual de Educação de Minas tem como diretrizes, exceto, todas estão certas menos uma. A universalização da plena alfabetização. Tá certo. Todo mundo, universalizar, todo mundo tem que ter essa plena alfabetização. Melhoria da qualidade da educação. Isso é uma diretriz. A promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Tá certo. Então, o erro só pode estar aqui. A realização de investimentos públicos e privados em educação, que assegurem a expansão do atendimento com qualidade e equidade. Qual é o erro? Não tem essa diretriz que trate de investimento privado. É investimento público. Realização
de investimentos públicos em educação, que assegurem a expansão do atendimento com qualidade e equidade. Universalização do direito à educação, universalização da plena alfabetização, melhoria da qualidade da educação, valorização dos profissionais, e não só dos professores, profissionais da educação, etc. Quarta questão. Segundo a Lei 23.197, a execução deste Plano Estadual de Educação e o cumprimento das suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e avaliações realizadas pelas seguintes instâncias, exceto, cuidado com esse exceto, o monitoramento contínuo e avaliação tem que ser feita por várias instâncias. Entre elas, tem a Secretaria de Estado de Educação? Tem. Tem o Conselho Estadual de Educação? Sim. Tem o Fórum Estadual de Educação? Sim. Tem o Ministério Público do Estado de Minas Gerais? Não. Se você não estudar direitinho, você vai ficar em dúvida. Tem o Tribunal de Contas do Estado. Tem a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, mas não o Ministério Público. Olha quais são as instâncias responsáveis pelo monitoramento e pela avaliação. Secretaria Estadual de Educação, Secretaria de Estado de Ensino Superior, Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual de Educação e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Bem, pessoal, antes da gente continuar o nosso exercício, olha só aqui, relembrando, de repente você pulou quando eu expliquei lá no começo deste vídeo, nós temos aqui na loja do concurseiro 2 cursos, pessoal, basicamente 2 cursos. Um de conhecimentos gerais, comum a todos os cargos, tá? Tem língua portuguesa com a professora Yara Celi, inclusive procura lá no YouTube, Yara Coeli, C-O-E-L-I. Ela tem um canal no YouTube top e tem umas listas, uns vídeos de questões da Consulplan incríveis, de graça, tá? E tem o curso Quebrando a Banca dela também, vai lá, tá bom? Língua portuguesa, tem matemática aplicada, direitos humanos, inclusive dentro de direitos humanos eu ministro a parte de Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Mas tem também outros professores, legislação educacional, LDB totalmente esquematizada comigo, tá? Todo esse curso por apenas R$ 220 por enquanto, tá bom? Maravilhoso esse curso. Você adquire no site lojadoconcurseiro.com.br. Todas essas matérias e o acesso é por 180 dias, tá? Mesmo que você já esteja assistindo esse vídeo bem próximo da prova, vale a pena, porque só a parte de legislação já vale aqueles R$ 220. Pessoal, e temos um outro para você que vai fazer nível médio, você que é técnico em educação, ou você que tem o antigo ensino médio da escola normal e vai fazer aquele cargo de assistente técnico ou técnico em educação, temos um curso completo, nesse caso, inclusive com os conhecimentos específicos, por R$ 269. Nossas aulas não estão ainda todas gravadas, mas nós estamos gravando com carinho, direcionando realmente. Nós estamos colocando no YouTube algumas aulas para você conhecer o nosso estilo e perceber que dessa forma funciona. Não adianta ficar só lendo, ou então lê, e quando chegar na hora do exercício não conseguir acertar. Significa que você não fez o trabalho direito. Então, bora continuar. Quinta questão. Conforme a Lei 23.197, compete à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, entre outras instâncias, compete também para outras, para a Secretaria de Educação, para o Fórum, compete a eles o monitoramento e a avaliação da execução do Plano Estadual de Educação. Aí pergunta, a periodicidade máxima para tais avaliações tem que ter todo ano, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, a periodicidade máxima para tais avaliações é o que, pessoal? 2 anos. Periodicidade máxima? 2 anos. Máxima.
Pode acontecer a cada ano, cada semestre, a cada mês, a cada dia, mas a periodicidade máxima, no máximo, a cada 2 anos, tem que fazer o monitoramento e avaliação. Tem que divulgar esses resultados na internet. Lembram disso? Tá? Então, a execução deste plano e o cumprimento das metas é de responsabilidade de várias instâncias, inclusive a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. E essas avaliações serão realizadas com uma periodicidade máxima de 2 anos. Sexta questão. Segundo a Lei 23.197, que dispõe sobre o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, quais os objetivos das conferências estaduais de educação? Os objetivos das conferências estaduais de educação incluem... Só tem um que está correto. Um dos objetivos daquela reunião. Lembra que a reunião, a conferência estadual, vai acontecer antes da conferência nacional. Para quê? Para elaborar os currículos escolares da rede pública? Não. Para controlar os conselhos municipais de educação? Não. Para propor adequações ao Plano Estadual de Educação? Sim. Para realizar avaliação docente das escolas? Nada a ver. Lembra que essa conferência estadual é para a gente avaliar o Plano Nacional, PNE, para a gente propor adequações para o estadual e para a gente preparar o próximo Plano Estadual de Educação para o próximo período, para os próximos 10 anos. Está aqui, ó. Quais são os objetivos das conferências estaduais de educação? Avaliar a execução do Plano Nacional de Educação, propor eventuais adequações ao Plano Estadual e subsidiar a elaboração do Plano Estadual para o decenho subsequente. Sétima questão. Conforme o disposto no Plano Estadual de Educação, o Estado de Minas deverá atuar em regime de colaboração com a União e com os municípios. Para quê? Para instituir escolas técnicas estaduais? Em nenhum momento está escrito isso no plano. Para financiar o Sistema Nacional de Avaliação? Não está escrito nada disso. Para alcançar, em regime de colaboração, para reformar o currículo nacional comum? Não. Em regime de colaboração, todo mundo vai se unir para alcançar as metas e para implementar as estratégias do plano estadual. Letra C. Olha o que diz o artigo 8º. O Estado atuará em regime de colaboração com a União e os municípios, visando ao alcance das metas e visando a implementação das estratégias desse plano estadual. 8ª, reta final. Espero que estejam gostando, tenham gostado. A gente vai avançando e acaba avançando rápido e com qualidade. Pessoal, é diferenciado o trabalho, tá bom? Para concurso. Ninguém fica contando história lá na escola onde eu trabalho, não sei o quê, fica que só faz concurseiro perder tempo. O que vai cair na prova é a letra da lei. Então não dá para aceitar esse monte de historinha, salvo quando ela contribui para a fixação. A Lei 23.197 de 2018, que é o plano, que institui o Plano Estadual de Educação, determina que haverá um regime de colaboração específico para a implementação de uma modalidade de educação escolar que atenda a quem? A crianças urbanas em situação de rua? Não diz isso. A estudantes de alta renda? Não diz isso. Aos povos e comunidades tradicionais. Aí sim, para estudantes de ensino militarizado? Não, não. Negativo. Vai haver um regime de colaboração específico para implementar a modalidade de educação escolar para os povos indígenas, quilombolas, os povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais, tá bom? Isso está no parágrafo 4º do artigo 8º. Haverá um regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que atendam a povos e comunidades tradicionais. 9ª questão. Nos termos do Plano Estadual de Educação, o Poder Executivo
deverá apresentar em audiências públicas na Assembleia Legislativa o planejamento e a execução orçamentária do setor educacional do exercício anterior, do ano passado. A primeira apresentação deverá ocorrer, na verdade já ocorreu, deverá ocorrer quando, pessoal? Quando? Tá? No primeiro ano do plano, não tem como. No primeiro ano, que é 2018, como é que eu vou prestar conta do anterior? No segundo ano de vigência do plano estadual. Letra B. Não tem como errar. A primeira apresentação a que se refere ocorrerá no segundo ano de vigência deste plano estadual de educação. Tá bom? Lá na Assembleia Legislativa, preferencialmente no primeiro semestre. E a 10ª questão. Cuidado que ele quer a incorreta. Segundo o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, é incorreto afirmar que, bora lá, o Estado instituirá uma lei específica, e ainda não instituiu, para normatizar a gestão democrática da educação pública. Verdade. No seu âmbito de atuação, no prazo de 5 anos, contado da data de publicação. Não é tudo isso não. É só 2 anos. Só 2 anos contados da data da publicação dessa lei. No plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais do Estado de Minas, estará assegurada a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias desse plano estadual, a fim de viabilizar sua execução. Tá certo? Até o final do primeiro semestre do último ano de vigência, lá de 2027, deste plano, o Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, sem prejuízo das prerrogativas do Poder Legislativo, um projeto de lei referente ao novo Plano Estadual de Educação, a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. Tá certo? A revisão deste plano, se necessária, será realizada com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Também tá certo. Tá? Olha, 2 anos. O Estado instituirá uma lei específica para normatizar a gestão democrática da educação pública no seu âmbito de atuação, no prazo de 2 anos a contar da publicação desta lei. 2 anos e não 5 anos, tá bom? Bem, pessoal, espero que tenham gostado, tenho me esforçado muito para direcionar, para deixar a coisa objetiva, para que você já fixe de primeira, não precise ficar voltando toda hora para a apostila para olhar. Fiquem com Deus, pessoal. Boa prova. Até a próxima, tá?